Quando surge família, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O Palmeiras quer muito um jogador que atua no futebol europeu. A gente já noticiou aqui há um tempo atrás o interesse do Palmeiras no atacante Ramon Sosa, que joga no Nottingham Forest. Ele que é paraguaio, da seleção paraguaia, parceiro de Gustavo Gomes, só que ele quer ficar na Europa, mas o Palmeiras não desiste desse atacante. O grande jornalista Germán Garcia soltou nessa tarde que o Palmeiras aumentou a proposta para 15 milhões de dólares. Nós estamos falando de cerca de 80 milhões de reais por um paraguaio reserva do Nottingham Forest. Atacante com valor milionário. Eu já vi tudo. Todos os atacantes que a gente paga mais de 50 milhões de reais não dão certo no Palmeiras. Brincadeiras à parte. Você gostaria de Ramon Sosa no Verdão? Eu confesso que não conheço muito desse atleta. Assisti um jogo dele pela seleção paraguaia, foi bem mediano. Vi um jogo que ele entrou pelo Nottingham, não chamou tanta atenção. Mas é claro que é muito vago a gente julgar por apenas alguns lances, né? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Você contrataria Ramon Sosa por mais de 80 milhões de reais? O Palmeiras precisa de atacante, precisa de substituto de Estevão. Até porque, pasmem, o Palmeiras já arrecadou mais de 150 milhões de reais só com a participação no Mundial de Clubes. Já tinha uma boa grana pela participação, aí teve uma grana pela vitória e pelos 2 empates, e uma grana maior ainda só por chegar às oitavas de final. E galera, se o Palmeiras vencer o Botafogo, passar para as quartas de final, além desses 150 milhões de reais, a gente lucra ainda mais 72 milhões de reais. Nós estamos falando que se o Palmeiras se classificar para as quartas de final, ele já tem embolsado cerca de 220 milhões de reais. Vocês têm noção que é isso? 220 milhões de reais por chegar às quartas de final de um torneio. É muita grana. Com isso, o Palmeiras vai ter condição financeira de ir no mercado, contratar alguém para o lugar do Estevão. Alô, Leila! Você tem uma missão, contratar jogadores, principalmente um substituto para o Estevão. Não é mesmo? Ora, eu já trago uma excelente notícia, uma não muito boa, mas antes eu quero dar uma dica do dia, porque o Mundial de Clubes está chegando ao seu fim na fase de grupos e eu tenho uma dica excelente. Amanhã, Juventus de Turim contra Manchester City. Eu coloquei ambos marcam na aposta que eu fiz lá na Stake. Galera, para vocês terem uma noção, a Juventus, nos últimos 2 jogos, né, nos 2 jogos de fase de grupos de Mundial, ela fez 9 gols. E o Manchester City, nos 2 jogos que fez de fase de grupo, fez 8 gols. Não é possível que cada um não vai fazer pelo menos um nesse jogo. É a minha dica numa odd de mais de 1,70. Clique no link que está fixado nos comentários ou o QR Code que está na tela. Aposte com responsabilidade. Essa é a minha dica para vocês. Ambos marcam amanhã nesse clássico europeu. Vamos para a excelente notícia. Aníbal Moreno, ele evoluiu com o edema na coxa direita, treinou hoje e pode ser a surpresa do Palmeiras no time titular. Aníbal Moreno pode ser titular do Verdão contra o Botafogo. Olha que recuperação, para mim o melhor jogador do Palmeiras nesse início de Mundial. Eu só não entendi por que o Abel Ferreira colocou o Lucas Evangelista no jogo contra o Inter Miami e não o Emiliano Martínez. Gente, é simples, pelo amor de Deus, com todo respeito, Abel, não inventa. Se o Aníbal Moreno não tiver condições de ser titular no sábado, coloca o Emiliano Martínez. Você concorda, torcedor? Deixa aqui nos comentários. A péssima notícia é que a gente já esperava, né? Murilo está fora não só do jogo contra o Botafogo, mas da Copa do Mundo de Clubes. Está fora do Mundial e deve ficar algumas semanas, talvez meses aí, por conta de uma lesão muscular confirmada na coxa. Melhoras aí ao Murilo. Olha, a dúvida é, quem vai substituir o Murilo? Nós temos 3 opções de 3 jogadores dessa posição que foram inscritos no Mundial. Bruno Fux, que entrou no lugar do Murilo na partida contra o Inter Miami e foi bem. Mikael, que é um jogador mais
poucas ideias ali, que pode ser talvez a escolha do Abel para o jogo em específico contra o Botafogo. E também temos o Naves, que sequer foi para o banco de reserva nessas 3 primeiras partidas, mas está inscrito no Mundial. Quem desses 3 você escalaria para substituir Murilo? Fux, Mikael ou Naves? Comenta aqui, rapaziada. Bom, Abel, a gente tem um pedido para fazer para você em relação a 2 jogadores. Um é o Estevão. Você vai ter que tomar atitudes. Vai ter que trocar uma ideia com o Estevão. E se de fato o Estevão não tiver focado no Palmeiras, nesse Mundial de Clubes, vai ter que deixar o garoto no banco de reserva. Até porque ele não está jogando absolutamente nada. Então, assim, Estevão, é a sua chance de sair por cima. Restam poucos jogos seu com a camisa do Palmeiras. Dá sua vida, foca total, cara. Eu sei que é difícil, mas se fecha no Palmeiras e pensa que o Verdão pode chegar à final do Mundial de Clubes mais importante da história do futebol. Se você não tiver focado, Abel, deixa o Estevão no banco. Agora, sobre Rafael Veiga, eu acho que 95, 99, 100%, eu não sei, mas uma boa porcentagem da torcida do Palmeiras não quer ele de titular. Rafael Veiga, você é monstruoso, ídolo, palmeirense, jogador de jogos importantes, mas não está numa boa fase desde o ano passado e precisa de um choque de realidade, de disposição, porque parece sempre que você está desmotivado em campo. Então, Abel, não invente. Não existe o Maurício ser reserva do Rafael Veiga. Não existe. É Maurício titular e Veiga no banco. Concorda, torcedor? Bom, para finalizar esse conteúdo aqui, eu trago o Palmeiras, que foi o time brasileiro que mais teve público na fase de grupos do Mundial de Clubes. Parabéns à torcida do Verdão, que está fazendo uma festa incrível e que vai fazer uma outra festa aqui. Eu estou deixando os detalhes para você aí na tela. Se você está nos Estados Unidos, está na Filadélfia, vai ao jogo do Verdão contra o Botafogo, faz esse pré-jogo com essa rapaziada que vai ser fundamental e vai ser inesquecível para você. Para finalizar, eu quero falar sobre o destaque do Mamelodi Sundowns, eliminado hoje pelo Fluminense no empate de 0-0. Que sono de jogo, hein? Mas o destaque do time africano revelou que é palmeirense de carteirinha de infância e gosta muito do Verdão. Quem sabe ele aí no Palmeiras? Não, tô zoando, né, gente? Precisamos de reforço, mas precisamos de reforço de peso, de reforço que venha para ser titular. Um grande abraço aí ao Lucas Ribeiro, revelou que é palmeirense. Máximo respeito a esse atleta que atua no Mamelodi, lá da África do Sul. Um grande abraço para você. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer e de se inscrever no nosso canal. Avante!